você veja como as pessoas estão exaustas. Ítalo Rodrigo, Alcione, me sinto sugado e cansado. Mesmo rezando ao Deus único, Senhor dos Exércitos, ainda assim não consigo mais ter um sonho revigorante. Foi o que eu acabei de falar. Ontem, tarde da noite, eu estava dando uma olhadinha no meu filho Gabriel, está fazendo uns reels, uns videozinhos muito legais que o pessoal está gostando, né? Ele que está sumindo essas coisas aí. E aí passam uns videozinhos lá e me indicam uma pastora mulher, né? Ela tem muita evidência, tem milhões de seguidores. Daí eu vi uma fala dela, né? E aí eu fiquei um pouco refletindo, né? Tentando assim, não seja duro no julgamento do outro, né? Que eu faço esse exercício, né? Às vezes você vai atingindo uma certa massa de conhecimento, você fica meio sem paciência de ouvir mais ninguém, né? Mas eu confesso que eu fiz um exercício ali de tentar ouvir algumas palavras, e aí o que eu percebi é que os líderes religiosos estão em surto. O Jesus que eles falam não é o Jesus da Bíblia. Eles construíram uma imagem de um Jesus enlouquecido, completamente pirado, louco, que devia estar internado com camisa de força. Isso não é o Jesus da Bíblia. Como é que é essa pastora Sara? Não sei, enfim. E ela, porque eu amo Jesus, só me importo com Jesus. Eu falei, isso é surto, é delírio. Às vezes eu pego algumas pessoas falando assim, não, porque eu quero encontrar Jesus. Pergunte se o senhor Jacomite quer encontrar Jesus depois dessa vida. Nem penso nisso. Você não quer? Não, isso não passa pela minha cabeça. Imagina, a encarnação do verbo na terra, Jesus. Então as religiões, elas, além de iludirem as pessoas nessa vida, elas iludem você, achando que você vai morrer, Jesus vai estar te esperando do outro lado da vida. Existe uma promessa do Cristo de um encontro. Mas você acha mesmo que se Jesus for receber cada uma das almas que morrem aqui na Terra, ele pessoalmente, dá tempo? Então, claro que tem alguns contornos, algumas nuances disso, há um encontro maior que a gente não entende exatamente, né? Mas as pessoas, elas criam realidades ilusórias. Então, a pessoa está em depressão nessa vida, vai estar em depressão na próxima. E aí só nós cristãos vamos para o reino de Deus, só os cristãos vão se salvar. E, putz, eu não aguento mais isso. Eu estou fora disso, né? Eu não... Essas coisas não... Então, parte disso, veja, quanto mais os religiosos falam, mais a sociedade está doente. Quanto mais gente fala de conhecimento, mais as pessoas estão cansadas. Quanto mais gente falando de física quântica, mais está todo mundo louco. Quanto mais gente recebendo mensagens de extraterrestre, de espírito, de anjo, de Exu, de arcanjo, de Lúcifer, mais as pessoas estão enlouquecidas. Então está na hora dos céus fazerem isso aqui, ó, dar uma fechada na torneira e não mandar uma mensagem nenhuma. Eu fiz uma live aqui, o Guilherme Velho, o pesquisador espírita, mas eu estava no carro com o meu amor, a gente foi buscar ali uma comidinha chinesa, só para você ficar com vontade para as crianças, domingo à noite, né? Aí ele mandou uma mensagem para mim, eu já fiz umas lives com ele aqui, faz tempo que eu não apareço no canal, de um enganador mandando mensagem. Ele falou, Guilherme, isso aí, gente, já tá cara que saber, né? Aparece aqui no canal, cadê o Nilson Souza, o médium, né? O Nilson está afastado, ele não aparece muito. Eu falei, não, traz ele aqui no canal para a gente fazer um bate-papo de fim de ano, ou eu mando uma mensagem para ele também. Mas daí, eu estava lembrando, ele teve aqui a última vez há 2 anos, de uma coisa que eu tenho falado, que os céus não estão mandando mensagem espiritual. E no meio da live, sem ele saber que eu dizia isso, ele falou, os céus estão em silêncio. Eu falei, puta, cara, eu falo isso o tempo todo aqui no canal. Mas eu falando sozinho, o que está falando aí é o ego das pessoas, é o surto interior, é a vontade, é o cansaço. Daí as pessoas falam com árvore, com pet, com gato, falam com todo mundo, mas é uma construção dos tempos que nós vivemos. Vamos ver se a gente vai fazer essa live aí antes do fim do ano. Então, esse cansaço, ele reflete os duros tempos que nós estamos vivendo. E aí, um convite que eu lhe faço, que faz muita diferença, é você transitar em território de conhecimento mais elevado. Tem que fazer diferença, porque se também você vem aqui e nada está mudando, também só está perdendo tempo. Tem que ter uma mudança. Agora, nós precisamos entender que mesmo orando, meditando, rezando o tempo todo, indo para o monastério, preste atenção. Uma coisa muito difícil de nós entendermos. Os tempos que nós vivemos são sombrios.
Isso independe de mim e de você. Não dá para tentar explicar isso aqui. Eu já fiz algumas lives e precisaria fazer mais uma ainda para explicar. Se os tempos são sombrios, significa que os tempos são sombrios, e é isso que é difícil o entendimento. Porque os céus programaram para que os tempos fossem assim, de duras provações para teste final das almas, ou são sombrios porque as almas que estão encarnando nesse mundo são sombrias? Tem as duas coisas. E tem almas luminosas, muitos de vocês são almas luminosas. A maioria que está aqui tem pelo menos um compromisso com a luz, de buscar a verdade, ainda que a gente dê uma cotovelada, uma brincadeira, um tapa aqui, uma fila do sopão lá, uma dedada no olho, mas se a pessoa está aqui, ela está transitando, ela quer aprender alguma coisa. E quando eu digo aprender, não é comigo, ela quer aprender no... Porque, assim, mais importante do que aquilo que eu falo é a frequência nesse momento do tempo criada para transitar em território de conhecimento elevado. Durante 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas, você vai transitar numa frequência mais elevada. E isso faz muita diferença para o seu espírito, para a sua consciência espiritual. E aí há algumas coisas que nós precisamos entender. E o mundo lá fora não entende. Porque eles não estão a fim disso. O mundo quer que você vá discutir futebol, política, o atentado do cara lá em Brasília, discutir os políticos da sua... Veja, gente, uma coisa muito difícil, uma das aulas mais importantes que eu fiz no canal, na área de membros, é a aula de número 80 com o Ramana Maharshi, Quem Sou Eu? Essa é uma aula que muda a sua existência. É uma aula muito poderosa. Depois eu fiz mais uma ou duas a respeito do trabalho dele. E tem uma outra, todas as aulas da área de membros são poderosas, como tem aulas aqui no canal, mas eu estou lembrando de umas da área de membros. E tem uma que é sobre o Sermão da Montanha, que as pessoas até hoje não entenderam direito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos alerta, vocês vão ter aflições. Presta atenção, uma coisa é termos aflições, outra é termos uma alma aflita o tempo todo. Então, eu sou uma alma cansada, mas eu sou uma alma que não desiste muito, que não desiste nunca, que nunca pensou nisso, que pode dar tempo para refletir. Por exemplo, chega o final do ano aí, todo mundo vai dar um tempo para refletir, a gente se afasta uns dias, mas não desiste. Essa palavra nem passa pela cabeça de ninguém. Nós somos passageiros aqui na Terra, daqui a pouco a gente vai embora. Então, o ponto de vista financeiro é difícil. As redes sociais, os formadores de milionários, eles constroem a realidade alternativa, do tipo assim, você pode ficar milionário sem R$1 e com um celular dos anos 90. Daí você não consegue, você fica frustrado, porque as pessoas falam, ganhar R$1 milhão é a coisa mais fácil que tem. Não. Então, assim, e o dinheiro é muito importante para a realidade que nós vivemos, mas ele não é o mais importante. O principal motivo da sociedade estar em colapso é porque o Deus dela é o dinheiro. Não nos enganemos. É mentira que os líderes religiosos adoram a Cristo, eles adoram o dinheiro, as ordens, os coaches, as pessoas, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar milionário. Você tem que sacrificar para Deus. Deus não quer sacrifício do teu dinheiro e Deus lá precisa de dinheiro. Que papo furado mais tacanho esse, né? Só que daí a sociedade, quando você transforma o dinheiro no seu Deus, você vive pelo dinheiro. E aí a sua alma não só vai ficar cansada, como vai desistir. Então, muitas pessoas já desistiram. E daí só vão empurrando a vida com a barriga até tocar o sino para ela ir embora da Terra. E você jamais pode entrar nessa canoa furada. Então, por exemplo, você quer ver, tem uma aula, o Rodrigo Carvalho, deixa eu lhe dar um conselho. Para cristãos protestantes, você quando está falando com eles, a única coisa que você deve fazer é o seguinte, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Não tenta argumentar com ninguém, cara. Você vai ser estressado, eles acham que estão... O céu é só deles. Então, assim, se tem um grupo religioso que acha que o céu é só deles, você diz, puxa, que legal, talvez na compaixão infinita do Criador,
eu possa residir numa antessala do céu. Talvez ele ache um lugarzinho para mim, já que eu não sou protestante, eu não sou católico, ou você que é ateu e não é nenhuma dessas coisas, de repente, talvez exista um criador, mas eles não vão me aceitar porque eu não sou católico. Ei, Deus também não é católico. É você que é ateu, tem uma boa notícia para você. Deus não é católico, Deus não é protestante, não é budista, não é hindu, não é espírita, e por isso eu acredito nele, porque se ele fosse de qualquer uma dessas religiões, eu não acreditaria nele também. Então, talvez, na compaixão infinita do Criador, para você que é expulso para o inferno, né? Porque as outras religiões expulsam aqueles que não são das suas religiões para o inferno. Deixa eu dizer uma coisa, se avoluma fora do céu a quantidade de almas expulsas pelos religiosos, porque você não pertence à denominação deles. Não se preocupa não, Deus tem um plano, o Criador tem um plano em ação para todos aqueles que são expulsos das igrejas evangélicas, protestantes, católicas, judaicas, seja o que for, e esse plano ele já é colocado em prática há muito tempo. Então, não discuta, não perca seu tempo, porque não é só o tempo que você vai perder, você vai perder a sua paz de espírito, não é só com os cristãos protestantes, é com qualquer grupo religioso. Grupos religiosos não pensam, isso não é uma ofensa, eles não pensam, eles são doutrinados a acreditar apenas naquele ponto final. Então, se você tem um pouquinho mais de inteligência, você não vou discutir com esse povo, né? Vou ficar doido. Olha, quem é membro do meu canal sabe disso, eu também já falei isso em canal aberto, deixa eu compartilhar aqui. Mas assim, para que você entre numa frequência elevada, então, vamos colocar uma coisinha legal aqui? Deixa eu ver. Ó, vamos colocar aqui, ó. Aqui, peraí. Umas imagens bonitas. E um trechinho de uma oração em hebraico poderosa do texto bíblico. Só um trechinho, 1 minuto. Vamos lá? Então, mente conectada, consciência conectada nas vibrações elevadas. Vamos lá. Então, presta atenção. Música, principalmente música em forma de oração. Quando eu falo música em forma de oração, não é seguir banda gospel. Sabe essas bandas gospel que estão por aí? Isso é o enlouquecimento, não é disso que eu estou falando, tá? Oração, há muitas orações musicadas excelentes, né? Mas tem que tomar cuidado. E tem muitas boas gospel, lógico, mas eu não estou falando do mercado gospel de música, ou seja lá o que for. Né? Não é disso que eu estou falando. E tem muita gente boa aí também, claro. Mas porque senão você entra aí e fica louco também. Então, música ou oração elevada, imagens e principalmente orações em idiomas sagrados. Isso faz muita diferença. A gente pode achar que não, mas faz. Você tem línguas que são sagradas. O sânscrito, o tibetano, o hebraico, o aramaico. Então, você tem línguas antigas muito poderosas. Até para que, por exemplo, às vezes você faz uma oração, santo, santo, santo é o Senhor Deus, aquilo já vira automático na tua mente. Aí um dia você fala, Kodosh, 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 Adonai Tsebaot, a sua mente, o que ele está falando? Essa frequência, ela atua em níveis elevados. Por isso eu sempre coloco os mantras sagrados aqui no canal.
ano que vem acho que eu vou fazer de novo. Eu fiz há 4 anos 21 minutos de frequências luminosas. Foram 21 semanas. Toda segunda-feira, durante 21 minutos, era só oração, era só mantra. Então, tinham cristãs, budistas, hinduístas, xamânicas, sons especiais da natureza. Toda segunda, durante 21 minutos, a gente não falava mais nada, entrava e fazia aquela oração. E aí íamos descansar. Era uma forma de iniciarmos a semana muito luminosa. As 21 orações estão numa playlist na área de membros do canal. Se você é membro novo, acompanha lá, você pode ter acesso a todas elas. Eu sou o que sou. Ehyeh Asher Ehyeh. Eu sou o que sou, a suprema revelação de Deus a Moisés. Então, se eu consigo conectar isso com algumas imagens poderosas e fazer isso vibrar na frequência da minha consciência, ainda que o mundo todo seja trevas, eu consigo não me sentir melhor nem mais poderoso, melhor não me sentir mais poderoso que os outros, mas eu consigo permanecer com a minha alma luminosa, independente do mundo lá fora. Que nós temos que entender o seguinte: todos os convites aí fora são para tirar sua paz de espírito, inclusive na área do conhecimento. Todo dia tem alguém dizendo alguma coisa diferente sobre Jesus, sobre Deus, sobre os textos sagrados, sobre Buda, sobre budismo, sobre vida após a morte. Puxa, agora que eu estava acreditando, vem alguém que diz que, sabe, todo dia é disputa política, religiosa, guerra. Então, assim, se você for esperar o mundo melhorar para a sua alma vibrar numa frequência elevada, isso não vai acontecer. Esse mundo, a Terra, essa era que nós estamos passando vai demorar muito tempo e é uma era muito sombria. Nós entramos na era do demônio. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vai piorar 1000 vezes. Se alguém, daqui a 1 século, 2 séculos, estiver ouvindo essas palavras que eu estou dizendo aqui, saberá que ainda não chegou a 1000 vezes, mas já está umas 300 vezes pior. Para que essa curvatura do mundo melhore, vai demorar muito. Quem disse que você está aqui preso à realidade geográfica da Terra? Construa a sua própria realidade. Por que você não constrói a sua própria realidade? Qual a realidade do Alcione Giacometti, por exemplo? Eu falo de conhecimento e informação. Claro que a minha parte humana também se irrita, a alma está cansada, se estressa, manda um monte de gente se catar às vezes, né? Porque eu não construo um véu de ilusão de guru para que você goste de mim. Eu sou exatamente como você, eu também me estresso. E quando eu me estresso, você manda alguém se catar, eu também mando. Então, o mais transparente possível. Nada de que eu falo com ETs, e aí, porque eu sou alguém diferente, um entrante na Terra, alguém que fala... Não, isso é ilusão. Isso é a grande armadilha. Todas essas pessoas que se colocam num pedestal um pouquinho acima, se utilizando de nomes sagrados do Criador, seja do que for, para se considerarem melhores, terão colheitas de duras penas. Mas você pode construir a sua realidade. Qual é que eu construo? Eu me cerco de conhecimento. Tento me cercar de livro. Eu gosto muito de livro. Com a minha família e o meu amor. Então, assim, grande parte das pessoas estão passando por problemas matrimoniais. Então, todo mundo tem probleminhas do ponto de vista do mundo, todo mundo tem, com filho, marido, esposa, mas assim, se a sua família é luminosa, como a nossa família é uma família luminosa, como dizia a querida Mincha, que é membro do canal, a família da luz, você tem uma fortaleza segura. Mas ainda que essa família passe por turbulências, você pode assumir o controle através da sua alma, porque talvez tem um aprendizado aí, talvez seja seu destino, seu karma. Ah, mas as religiões aqui que estão falando que não existe karma. É o seguinte, reflete um pouquinho. Por que você acha que algumas pessoas nascem com missões mais duras que outras? Por quê? É tudo pura casualidade? Por que algumas pessoas passam por determinadas circunstâncias? Então o Criador é injusto? Algumas pessoas que nascem já perdidas e outras já nascem salvas? Então você deve construir uma realidade. E a minha
ela transpassa as fronteiras físicas da Terra. Uma das coisas que mais eu venho trabalhando isso nos últimos tempos, porque o advento da internet é recente, né? Que me tira muito a paz de espírito é vendo gente falar mentiras ou transmitir conhecimentos enganosos naquilo que eu fiquei a vida inteira me especializando. Gente falando de extraterrestre que eu sei que está mentindo. Ou de alguns temas que outros a gente não sabe, outros dessas pessoas estão mentindo. Vão falar de tradições sagradas, é mentira, não é assim. Então aquilo me tira a paz de espírito, não por mim, pelas pessoas que estão sendo enganadas. E aí a minha consciência espiritual superior vem trabalhando isso comigo no meu eu consciente, de que as pessoas buscam aquilo que elas são. E que ninguém é dono do conhecimento. Ninguém é dono da sabedoria, nem Jesus, nem Buda, nem Krishna, nem ninguém. As pessoas escolhem se iludirem politicamente, vá com Deus. Elas se escolhem achar que só elas vão ser salvas e o resto vai para o inferno. Tá bom, deixa que eu me acerto com Deus quando morrer. Siga em paz. As pessoas querem se iludir com as drogas, com discussões. Vá em paz. A pior coisa que tem é você trazer as vibrações inferiores do mundo para dentro das discussões da sua família. Você vê, eu não vou entrar nesse assunto, mas agora, antes de começar aqui, eu estava vendo, porque eu precisei compartilhar as lives, nem deu tempo de compartilhar no Facebook. Aquela pessoa que se matou lá em Brasília, deixou a esposa aqui em Santa Catarina, e a esposa hoje cometeu suicídio. Ele se envolveu com política, ficou transtornado, se matou em Brasília, e a esposa que ficou aqui sozinha não aguentou o rojão, botou fogo na casa com ela dentro. Então, veja, se esse cara não tivesse feito isso, essas pessoas que estão... Porque alguém pensa assim, mas eu estou lutando pelo seu país. Não se engane, isso não é verdade. As pessoas lutam pelos seus interesses, há forças muito mais poderosas. Se você entender que nós entramos na Kali Yuga, que era do demônio, que você não pode fazer nada para melhorar o mundo lá fora, em um segundo você vai tirar 50% do peso do planeta de você. Ramana Maharshi diz assim, você não pode mudar nada do que já está escrito para acontecer. Isso tem muito a ver, nós nascemos dentro de um mundo que tem um processo por ocorrer. Nós podemos mudar individualmente o nosso destino, mas a Terra tem um destino que precisa provar as almas que estão encarnadas nesse momento aqui. Não pense vocês que vai descer alguém aqui, vai transformar o planeta Terra num mundo luminoso daqui a 50 anos, 100 anos. Isso não vai acontecer. As almas que estão aqui irão precisar passar pela Kali Yuga, pelo Apocalipse, como disse Jesus. É isso que a maioria das pessoas não entende. E daí elas acham, se entramos na era das trevas. Mas onde é que está a novidade? Puxa, há 2000 anos Jesus falou isso. Há 3000 anos esses textos da Índia falam isso. Há 4000 anos, outros textos mais antigos falam isso, que Buda falou da era da degenerescência 600 anos antes de Jesus. Os cristãos não sabem disso. Os cristãos acham que Buda é uma coisa do demônio. Você vai fazer o que com uma criatura dessa? O que você vai pegar? Você tem uma pessoa, às vezes, tem muito... Você pega um cristão do bem, eu sou cristão. Mentira, eu não sou cristão. Eu tento ser, mas é difícil. Então, assim... Chega uma pessoa, às vezes, que até uma pessoa boa, mas é ignorante. É fila do sopão. E assim, como eu brinco aqui, né? E diz que só ela vai salvar. Você vai brigar com a criatura dessa? Se você não é da minha igreja, você vai para o inferno. Se você discutir com uma pessoa dessa, é pior que ela. Se você está tratando de buscar conhecimento elevado e vai discutir isso, meu Deus. Então, a gente fica indignado, eu também. Mas eu não vou criar uma revolução contra as igrejas, porque eles são todos malucos, não todos, mas uma grande parte. Não adianta. Faz parte, Jesus falou, olha a sentença que Jesus deu a respeito dos falsos profetas. Olha, Jesus fala assim, nós somos difíceis. Você quer falar com Deus? Você faz assim, vai lá no teu quarto físico, fecha a porta, por isso ele falou para não dar a entender que é quarto interno, fecha a porta, né? Vai lá no seu quarto, fecha a porta de forma humilde, sem preocupação de belas palavras, e fala com o Pai que está no céu, e ele te escutará. A gente faz isso
Não. A gente acha que tem que ir para uma instituição e ainda tem que dar carro, dinheiro e casa. Um Deus, preste atenção no que eu vou lhe dizer, que necessita da minha casa, do meu dinheiro e do meu carro para ouvir as minhas preces, não é digno de que eu ore para ele. Quem entende isso? Deus que precisa da minha casa, do meu dinheiro, dos meus bens, seja do que for, para que ele preste atenção às minhas orações, não é digno de que eu ore por ele. E ponto final. Quem acredita diferente, siga em paz, dando sua casa, seu carro, seu marido, sua esposa, seu cachorro, sua coisa. Se isso lhe faz bem, dê tudo. Agora a pergunta é, está lhe fazendo bem? Dá uma olhada nos religiosos, eles estão ficando todos loucos. É claro que não. Não precisa. Veja essas grandes instituições religiosas, todos os líderes envolvidos em escândalos de molestação sexual, financeira, todos, não está sobrando ninguém. Então são os tempos que nós estamos vivendo. Como é que eu posso manter as vibrações elevadas nesse tempo? Não posso fazer parte disso. Porque se eu fizer parte disso, como é que fica? Então, eu preciso... Olha, eu tenho me esforçado. Você veja bem. Alcione, eu não gosto do cristianismo. Presta atenção. Não gosta, não? Eu sou um escritor. Eu escrevi esse livro para você. A Sabedoria dos Antigos Xamãs. Tudo na Terra tem um propósito. Cada doença, uma erva para curar. Cada pessoa, uma missão a cumprir. Esta é a concepção dos índios sobre a existência. Nação Sales, Canadá, Ensinamentos de uma Anciã. Cada página desse livro é uma obra única. Você não encontrará em português, e mesmo em inglês eu não encontrei, eu procurei. Eu levei 17, 18 anos para escrever esse livro. Ensinamentos... orações, ensinamentos e reflexões dos povos indígenas e seus anciãos para uma vida melhor. Você acha que Deus não fala com índio? Que índio tem que ser cristão? Querido. Nosso povo tradicional Chavante, nação Chavante, clã dos Girinos, Brasil, Taiwaptsa, Cipra. Nosso povo tradicional Chavante, ou o povo autêntico, acredita na formação sobrenatural, na existência do Ser Supremo, que chamamos da Rimit, aquele que ouve e atende, dá e tira ao mesmo tempo. Olha o conceito do Criador para eles, dos Chavantes. Aquele que ouve e atende, dá e tira ao mesmo tempo. Lembra que eu falei do Shiva, o destruidor, no hinduísmo? É aquele que dá e tira. Em toda a nossa existência, jamais nos distanciamos desse espírito, pois é ele que nos torna fortes para superar todas as crises, como a perda do ente querido e a vinda do novo ser. É graças à existência de Dashmit, o misericordioso, que o povo Chavante consegue sobreviver e continuar existindo, mesmo com todas as desigualdades sociais em nosso território nacional. Nós, Chavantes, acreditamos nesse Ser Supremo e realizamos nossos rituais espirituais de acordo com o nosso entendimento. É preciso respeitar isso. Ah, não, os Chavantes vão para o inferno. Você deve ir. Quem julga a religião dos outros é que deve passar uma temporada, não digo inferno, mas aí num lugar meio sombrio, né, para aprender. Em acordo ao nosso entendimento, para que Dashmit se faça presente e dê vida aos enfermos. Chamamos isso de Datsivai Were, a cerimônia da cura. Invocamos a força sobrenatural através da dança e de nossos cantos tradicionais, nos quais os enfermos da comunidade se fazem presentes e são curados. Isso é uma obra maravilhosa. Eu levei 17, 18 anos para escrever, os ensinamentos não são meus, eu perambulei por tudo quanto é indígena e outros, eu trouxe com amigos, escritores, pesquisadores de todos os cantos do mundo e falei, eu preciso reunir para que as religiões convencionais, budismo, hinduísmo, cristianismo, elas não achem que são as únicas, os povos originários das principais florestas do mundo. Em minhas viagens pelo Peru, Lago Titicaca, Ilha de Páscoa, Amazônia, Xingu, em tudo quanto é lugar que eu tive,
eu fui reunindo, por exemplo, então cada aqui, ó, olha aqui, ó, eu estou abrindo propositadamente por acaso, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Nação Cênica, Estados Unidos, cacique casaca vermelha, resposta a um missionário religioso. Você vê que tem uma conexão de vibração elevada. Até as páginas que eu estou abrindo, todas têm a ver com o que eu estou falando para vocês. Isso aqui estou abrindo casualmente, ó. Página 91. Dizem-nos que a vossa religião vos foi dada pelos vossos antepassados e foi transmitida de pai para filho. Ele está falando isso para um missionário, provavelmente um católico ou um protestante lá nos Estados Unidos. Mas nós também temos uma religião que nos foi dada pelos nossos antepassados e que nos foi transmitida a nós pelos seus filhos. Nós a veneramos deste modo. Ensina-nos a agradecer por todos os favores que recebemos. A amarmos-nos uns aos outros e a sermos unidos. Nunca discutimos sobre religião, porque é um assunto que diz respeito a cada homem e ao grande espírito. Irmão, nós não desejamos destruir a vossa religião ou retirá-la de vós. Só queremos desfrutar da nossa. Você não verá um pregador cristão em terras brasileiras com esse nível de sabedoria. Não vou dizer um, tá? Encontrar meia dúzia é muito. Eu não quero destruir a religião de vocês. Apenas nos deixem cultuar a nossa em paz. Não nos ameace com o inferno. Há um entendimento desastroso do que é sair pelo mundo pregando o evangelho.